Fala, meu amigo contador, minha amiga contadora, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a técnica de venda que eu apliquei ontem na visita que eu fiz com o cliente. Essa técnica é Spin Selling, é uma técnica muito famosa, usada por vendedores de elite aí no mercado. E aí eu quero que você entenda um pouco mais da parte técnica dessa técnica que foi de fato diferencial ali no fechamento da minha negociação. Bom, primeiramente essa técnica ela procura entender quais são as implicações, qual é a dor do cliente, quais são as objeções que ele tem e, por fim, a gente trazer ali a solução e separar ali o momento que o cliente vive, né, e entender ali a expectativa. Bom, basicamente, a primeira técnica que eu vou passar para vocês é a de você identificar o problema. Então, você precisa, primeiramente, numa mesa de negociação, deixar o cliente falar. Você não pode falar mais que o cliente. Então, você precisa entender que o cliente é que está com a dor e você está ali como ouvinte para poder identificar essa dor, entender essa dor e como planejar ali o processo de apresentar as soluções, tá certo? Então, a primeira parte dessa técnica é você deixar o cliente falar. Bom, nesse segundo momento, você vai trabalhar o problema. Então, esse problema que se chama a dor do cliente pode já ter gerado um problema muito grande e ele não sabe, e aí você vai internalizar muito bem isso aí, ou pode vir a gerar um problema muito mais sério lá na frente. Então você precisa deixar muito claro isso para o seu cliente. Se ele não resolver o problema, aquilo já pode ter criado algum dano para trás, do passado até agora, e pode gerar um problema daqui para frente. Então, o problema ele tem que ficar muito claro para o cliente. Então, o problema também você precisa trabalhar no ponto de vista da percepção do cliente. Não adianta você saber qual é o problema e também não trazer a clareza desse problema do seu cliente, ou você não entender com clareza o problema que o cliente está lhe passando ali, tá bom? Essa é a segunda técnica. Bom, a terceira técnica são as implicações. Você precisa entender o que é que o problema do cliente pode implicar na atividade da empresa, o que é que o problema e aquela dor pode vir a gerar de prejuízo para aquela empresa, o que é que aquele problema implica no dia a dia do cliente. Então, quando você consegue matar ali o problema, quando você consegue identificar a dor do cliente, e aí agora você vai saber quais são as implicações para poder realizar determinado serviço como solução ali para o seu cliente, e aí você vai deixar isso muito claro para o seu cliente, quais são as implicações. Se eu resolver isso, isso aqui vai acontecer. Se eu resolver isso daqui para frente, isso aqui não vai vir a acontecer mais. E aí você vai passar quais são os custos, qual é o tempo de realização do serviço, o que é que nesse momento a empresa pode deixar de ganhar ou deixar de fazer, resolvendo ali. Então você precisa jogar as implicações da solução e as implicações do problema, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro na sua negociação para que o cliente possa sentir segurança e ter a certeza ali que ele está com um profissional, com um conselheiro estratégico, com um consultor de fato da contabilidade, tá bom? E por fim você tem que jogar ali no jogo da necessidade. Então, a necessidade de solução você precisa trazer para o seu cliente que ele necessita ter essa solução, porque senão você vai mostrar para ele quais são as implicações do problema, identificou a dor, aí você vai mostrar para ele ali os riscos e o preço de não resolver a solução, né, daquilo que pode vir a gerar e acarretar para o cliente. Então, se você trabalha no processo muito claro de mostrar para ele os riscos, né? E aí você vai estar usando alguns gatilhos mentais, gatilho mental do medo, o gatilho mental da oportunidade, né, de dinheiro, né, da economia, né, de não perder ali por conta de não vir a resolver aquela solução com você. E aí você também pode jogar um pouco também o lance da autoridade, dizer que você é autoridade, é especializado ali naquele serviço, que de fato você pode ter um profissional muito especializado, dependendo da dor do cliente, e aí casar muito bem ali com o seu processo de venda, tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo, um forte abraço e trago mais vídeos aqui de negociações e estratégias de vendas aí para o mercado contábil.